Bom, pessoal, vou explicar rapidinho aqui como você faz para poder homologar seu recorde, né, de peixe lá na BGFA. Enquanto eu vou explicar aqui rapidamente as regras, vou compartilhar a imagem aqui da captura da piabanha, né, o peixe que eu consegui homologar, né, e cumprir aqui os requisitos que eles exigem, né. Primeiramente você precisa comprar a régua oficial. Então, se você não tiver ainda o equipamento, a régua, eu vou deixando aqui no link da descrição da nossa loja, né, onde você pode adquirir o preço tabelado. Então, pouco importa onde você compre, eles exigem que a gente siga uma tabela, né? Então, você não vai achar local mais barato. O preço mínimo eles estabelecem na própria BGFA. Outra coisa, você vai precisar escolher, primeiramente, a modalidade, né? Comprimento e peso. Eu acho que eles não estão homologando por peso. Eles não vendem uma balança oficial. Por enquanto é só por comprimento mesmo, por medida. E as categorias, né? Então tem a categoria absoluto e a categoria privada. Absoluto seria mar, rio, represa, tudo que você pode acessar em local público, né? E privado seriam pesqueiros, açudes, enfim, lagos em fazendas privadas, local onde o acesso é restrito, né? Então tem essas duas categorias principais, absoluto e privado. Quanto ao equipamento, tem a categoria convencional, que você pode usar carretilha, enfim, e tem o fly fishing e também tem o caiaque. Então, a gente pode resumir em quatro modalidades, vamos dizer assim, categorias: o absoluto, a privada, a fly fishing, que pode ser absoluto e privado, e o caiaque pode ser absoluto e privado. Então, seriam uma, duas, três, quatro, cinco, seis categorias principais: absoluta, privado, fly fishing absoluto, fly fishing privado, caiaque absoluto e caiaque privado, tá bom? Bom, o recorde ele pode ser homologado, né, na esfera nacional, que seria o recorde brasileiro, pode ser homologado na esfera estadual, que seria no caso da captura e o pescador residir no mesmo estado da captura, né? Eles vão de repente pedir um comprovante de residência seu e o local da captura, né? Você vai poder homologar em âmbito estadual. E tem o recorde brasileiro em águas internacionais, né? Caso o pescador faça a captura na Argentina, na Bolívia, no Chile, enfim, tem recordes já nesse sentido também. E eles fazem também uma divisão por gênero, masculino e feminino, e por idade. Então tem o masculino júnior, que vai até os 15 anos, tem o masculino acima de 16, tem o feminino júnior até 15 anos, e o feminino acima de 16. Bom, o principal requisito, além da régua oficial, e você precisa capturar e soltar o peixe com vida para dentro d'água. Então você vai ter que fazer a filmagem, né, da medição, tirar as fotos da medição e sem qualquer interrupção da filmagem, você tem que fazer a soltura do peixe na água e comprovar que ele voltou em condições de sobrevivência. Se o peixe estiver boiando ou eles perceberem que o peixe não está saudável, eles não homologam o recorde. Tá? Bom, e para homologar, para eles fazerem análise, né, do seu pedido de homologação, eles cobram uma taxa, mas não é porque você está pagando essa taxa que seu recorde necessariamente vai ser homologado, tá certo? Então tem uma tabela lá no site de valores, eles podem atualizar, enfim, vocês podem consultar os valores certinho no próprio site da BGFA. Agora eu vou falar um pouquinho dos documentos que eles vão exigir, né? Além de fotos e vídeos, exige alguns requisitos, alguns cuidados que você precisa ter na hora da gravação, tá? E também na hora de tirar as fotos. Bom, eles exigem aqui um vídeo da medição e da soltura sem qualquer interrupção. Então seria melhor se você tiver apenas com o celular, que você primeiro tira as fotos. Eles pedem ao menos 5 fotos do peixe em cima da régua. A régua ela deve ser molhada com antecedência, esticada, e as fotos precisam ser tiradas na posição de 90 graus, não pode estar inclinada, tá bom? E a foto, o vídeo da medição, você faz de forma ininterrupta até a soltura do peixe. No meu caso eu estava usando aqui a GoPro e eu não precisei usar o celular para fazer as duas coisas. Então, enquanto eu filmava a captura e a medição, eu já estava tirando as fotos, então não precisei ter essa questão do vídeo como preocupação. Bom, e durante a medição, o peixe tem que permanecer reto, né, sem qualquer angulação,
Você não pode deixar o peixe torto. A boca precisa estar bem fechada. Você não pode usar o alicate na boca do peixe, não pode ter isca, tampouco anzol. Então, para você não ter nenhum problema nessa homologação, né, tira tudo da boca do peixe, a isca artificial, o anzol, o alicate, para fazer a medição, tá bom? Bom, a régua ela deve ser molhada, esticada numa superfície lisa, né, de preferência no barco, ou se você tiver de repente de caiaque ou pescando desembarcado, você vai ter que procurar algum local para poder esticar sua régua, tá? Se ela estiver ondulada ou não estiver bem esticada, dobrada, eles podem recusar o seu pedido de homologação. Ou então você vai sofrer alguma penalidade de centímetros, né? Eles vão decidir isso. Então, para tirar foto, primeiro você posiciona o peixe sobre a régua e tire pelo menos 5 fotos, tá? Para garantir que ela saia de forma bastante nítida e sem cortes, né? Tem que estar a cabeça certinho com a boca fechada na calha, na canaleta metálica, né, da régua, e o peixe precisa estar com um rabo espalmado. É bom também você tirar uma foto sua com o peixe, tá, e o equipamento. Você pede para um colega, no caso eu estava sozinho, então eu acabei tirando uma selfie mesmo do peixe com o equipamento. Porque quando você vai homologar o recorde, eles vão pedir para você assinar um termo de cessão de direito de imagem e tudo mais para eles publicarem nas redes sociais. A medida do peixe não vai ser considerado os décimos de centímetro, né? Então eles sempre vão arredondar para baixo. Então se na régua seu peixe mide 50 centímetros e meio, eles vão arredondar para 50 centímetros, tá bom? E para superar um recorde, basta que seu peixe tenha 1 centímetro a mais do que o recorde anterior, né? Eles homologam o empate, mas para você ser o recordista absoluto, você precisa ter pelo menos 1 centímetro a mais, o peixe precisa ter 1 centímetro a mais do que o peixe do recorde anterior. Bom, uma coisa que gera bastante dúvida e questionamento é onde, né, em que parte da cauda do peixe a gente deve considerar, né? Então, se o peixe tiver aquela cauda, aquele rabo em V, a gente tem que considerar a medida bem no vértice, que é a parte do meio da cauda, tá bom? Nunca as extremidades, sempre é o vértice, que é a parte do meio. E se ele tiver aquela cauda em leque, a gente considera também o meio, tá, da cauda para aferir a medida, nunca a extremidade. Pra vocês entenderem melhor essa questão do vértice da cauda, eu vou deixar uma imagem aqui que está no próprio regulamento da BGFA para vocês entenderem, né? A ilustração é bem clara, onde tem o cruzamento dessas duas setas vermelhas, né, dos riscos vermelhos, é onde eles vão fazer a medida do seu peixe. E como você vai transmitir isso, né? Foto eles aceitam as fotos por e-mail mesmo. Agora o vídeo às vezes tem um tamanho muito grande, então você pode subir no Facebook, no YouTube e compartilhar o link com a BGFA, que eles vão assistir o vídeo para aferir se as regras foram cumpridas, né? Então você pode subir na sua rede social o vídeo também, e eles vão considerar o vídeo na hora de homologar o seu recorde.